Está ministrando em Lucas 7, do 11 ao 17, amém? Amém. O Senhor se faz presente, igreja. Grande é a presença dele. Glória, aleluia. Você venha levar essa alegria para o seu lar. Ao chegar lá, o seu lar encha-se com a alegria do Senhor. Que nós possamos levar um pouco daquilo que Deus já derramou aqui para os nossos lares, para os nossos familiares. Amém? Amém. Eu vou estar lendo para não tomar tempo. O 11 diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o caixão. E os que levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E ele está aqui, igreja. Glorificam a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar, igreja, e as palmas louvam ao Senhor. Amém? O Senhor, Ele me concedeu essa palavra semana passada, quando o presbítero estava ministrando. Não entendo qual é o ministério de Deus, né? Quando ele ministrava, o Senhor me deu. Eu li e falei: Nossa, Senhor, uma palavra tão conhecida, né? E aí ficou queimando no meu coração. E aí, quando eu soube que ia ministrar, eu continuei lendo ela, e o Senhor falou assim: Filha, é essa palavra que você vai levar para o meu povo. Todos nós conhecemos essa palavra, né? Ali, aquela viúva que já havia perdido seu marido, agora estava enterrando seu filho. O único filho que ela tinha, ou seja, a última esperança. O que restava ali para ela estava ali, e no enterrar, né? Eu tentei imaginar ali o sentimento que ela tinha, mas é impossível a gente imaginar, né? E eu lendo todos esses dias, eu falei: Senhor, o que eu vou falar para o teu povo sobre essa palavra? E o Senhor, Ele falava assim para mim: Filha, fala assim, que eu sou o Deus que fez na vida dela, que ressuscitou o filho dela, que entregou a esperança novamente para ela. Eu sou o mesmo Deus, eu ainda continuo fazendo. Aleluia. Eu creio assim, igreja, quando eu estava lendo, essa mulher, ela estava muito triste, muito amargurada, com um vazio enorme dentro do coração, sem esperança nenhuma, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazia, né? Mas aconteceu algo maravilhoso na vida dela. Creio eu que ela não imaginava, ela nem esperava, porque a dor era tão imensa que eu creio que nem passava na cabeça dela, né? Eu não sei, nos estudos que eu fiz, não relata se ela já servia ao Senhor, se ela conhecia Jesus ou não, mas eu creio que a dor, quando ela vem, ela toma conta da gente, que a gente não vê mais nada, a gente esquece do Deus que a gente serve, a gente esquece que Jesus é na nossa vida e se fecha, e se esconde, e a dor vai matando. Assim estava ela. Só que ela não sabia, igreja, que naquele dia alguém ia encontrar ela. Alguém tinha marcado um encontro com ela naquele dia. E ela estava ali, creio eu, que chorando muito. E o Senhor, o que Ele colocou no meu coração foi sobre o choro. E muitas das vezes eu e você não tem palavras para ser ditas. Nós não conseguimos falar, nós somente choramos. E o Senhor fala assim: Ei, filha minha, ei, filho meu, pode chorar. Eu tenho escutado, eu tenho ouvido. O Espírito Santo, ele traduz, eu sei o sentido desse choro. Eu sei. Muitas das vezes a gente acha que chorar é fraqueza, igreja, mas não é. É uma oração para o Senhor. Aleluia. Abre o seu joelho, abre o seu coração e chore nos pés dele. Porque ela simplesmente
Aleluia. E quando, já foi dito essa noite, que quando nós chegamos aqui, ele já estava. Aleluia. Ele esperava por cada um de nós nessa noite, porque ele já tinha um encontro marcado, como ele marcou com a viúva. E quando ele olhou e viu ali aquele funeral, né, aquela multidão, muitos ali choravam mesmo com ela, por tristeza, muitos ali às vezes nem sabiam o que estava acontecendo, mas acompanhavam, tinha aquelas que eram pagas para chorar, mas ninguém sentia a dor que ela sentia, só ela. Ei, Jesus sabe a dor que você sente. Aleluia. Ei, Jesus sabe cada lágrima que você tem derramado. Ei, Jesus sabe aquilo que tem doído dentro de você. E Ele chegou aqui nessa noite para tirar toda a dor, para arrancar toda a tristeza. Aleluia. Ele está aqui, igreja. Aleluia. E Jesus foi se aproximando da porta da cidade, vendo aquilo. E me chama a atenção, né? Porque ele se comove de íntima compaixão com ela. E ali ele vai direto nela, né? Creio eu que ela não estava nem vendo, nem sabendo que Jesus estava vindo. E ele foi. Muitas das vezes a sua luta está tão difícil, você não consegue chegar no Pai. Só que o Pai hoje ele chega em você. Ele te achou. Da mesma maneira que ele foi de encontro àquela viúva, o Senhor essa noite ele veio de encontro. Aleluia. O Senhor essa noite ele está entrando nessa situação. O Senhor está trabalhando. O Senhor está curando e transformando. O Senhor está fazendo aquilo que os nossos olhos não conseguem imaginar. Aleluia. Que muitas das vezes a dor é tão grande que a gente não consegue nem um pouquinho parar para pensar e falar, mas eu tenho um Deus que pode tudo. E esse Deus, ele se faz presente. E ele está aqui, ele conhece cada vida neste lugar, ele sabe tudo que você tem passado, ele sabe cada palavra que foi dita para você, ele sabe tudo. E ele está dizendo, ei, eu cheguei, vou mudar tudo. Não vai ficar nada como está. Estou eu trabalhando e mudando tudo. Pensa, igreja, único filho. Eu tenho 3, eu não consigo imaginar tendo que enterrar um filho, uma dor imensa. Aí vem aquele homem, creio eu, com aquela face linda, né? Com aquela mansidão de Jesus. E para. Todos ali devem ter olhado e falado, meu, ele é louco, por que ele está parando? Está interrompendo, a mãe está sofrendo. Mas ninguém sabia que ele já tinha um propósito. Aleluia. Que ele já estava com a resposta na mão, com a solução na mão. E ele está aqui hoje com essa solução. Sabe aquela solução que ele tem pedido para ele? Sabe aquele problema que você tem falado, ei papai, resolve aí? Ele está resolvendo. Aleluia. Hoje. Ele está agindo hoje. Ele está, pode ter fé, acredita. Muitas das vezes a dor não deixa a igreja. Fecha o nosso coração, fecha os nossos olhos espirituais e a gente não vê mais saída. Ela estava assim. E agora o que vai ser de mim? Enterrei meu marido. O que ia cuidar de mim? Porque na tradição deles o filho cuidava das mães. Quem ia cuidar dela? Ei, Jesus cuida de você. Ele foi louvado hoje pela vitória. Jesus cuida de cada um de nós. Todos os dias, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando aperta, quando a dor é maior do que a nossa fé, o Senhor ele está cuidando, ele está agindo. Foi dito nessa noite, Deus cuida de mim. Ele tem cuidado da igreja dele. Não é à toa que você está aqui hoje. Não é à toa que essa porta está aberta. Porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor ele se moveu de íntima compaixão por ela. Chegou nela e disse assim, não chore. E o Senhor disse para você, ei filho, chora mais não. Ei filho, chega de chorar. Porque agora eu vou entrar, agora eu vou fazer. Estou mudando a cena, estou mudando o cativeiro. Estou eu colocando alegria. Estou eu indo lá e fazendo aquilo que ninguém pode fazer. Aquilo que ninguém mais dava nada, estou eu entrando. Creio eu que aquelas pessoas ali, muitos curiosos, pensaram, como assim não chora? Ela vai enterrar um filho e não vai chorar? Nem ela deve ter entendido, porque a dor era tanta. Mas quando o Senhor fala assim, não chores mais, ou só não chores, é porque Ele já está trabalhando. É porque Ele já está agindo.
Então, quando ele disse para ela, não chore, ele sabia que o filho dela ele ia devolver. O Senhor ele vai devolver para você a alegria, ele vai devolver a vontade, ele vai devolver a unção, ele vai devolver tudo aquilo que ele te deu, que você tem achado que perdeu, que você tem achado que tiraram de você. O Senhor está dizendo, estou eu devolvendo hoje aquela alegria, aquela vontade de me buscar, de descer na madrugada, de falar comigo. Estou eu devolvendo, estou eu fazendo algo novo. Foi cantado aqui, louvado, desculpa, que Deus vai fazer algo novo. E eu fiquei essa semana inteira com essa palavra e o Senhor falava, filha, estou eu restaurando, estou eu renovando, fazendo algo novo no meio da minha igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aí creio eu que todos ali espantados, porque Jesus disse para ela não chorar. Aí imagino eu, ela olhando para ele, né? E quando nós olhamos para Jesus, tudo muda, igreja. Porque a gente olha para ele e vê ali o que faltava para nós caminharmos, a força, a esperança, o ânimo. Ele está aqui segurando a sua mão e fala, ei, continua. Ei, para não. Ei, por que tu está pensando em parar? Ei, por que quer desistir? Se anima, sou eu contigo. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí, para não parar por ali, antigamente lá no jeito deles não podia tocar no esquife, porque naquela época não era um caixão. E ali quem tocasse era imundo. Mas Jesus, ele veio para quebrar todos os protocolos, né? Ele não veio para fazer a vontade do homem, ele veio para fazer a vontade do Pai. Se o Pai falou, vai lá e toca, ele tocou. E ali ele chegou no menino que não tinha mais vida, que não tinha mais esperança, que já estava ali, que olhava, ó, tem mais nada. Muita gente tem olhado para você e pensado, daí não sai mais nada. Tem mais jeito não. Acabou. Ainda insiste. Que já não parou? Olha lá vai eles de novo lá buscar esse Deus deles. Para quê? Ei, Jesus diz que ainda tem vida. Aleluia. Jesus diz que não acabou não. É só o começo. Ele está entrando. Ele está fazendo. Aonde todos estão olhando e estão dizendo que não tem mais jeito, para Jesus tem jeito sim. Ele diz que ele chegou hoje com jeito. E ele vai fazer. Aleluia. Ele vai transformar. Ele vai fazer a mudança. Aquilo que até você tem falado, Senhor, para mim não dá mais. Eu não aguento. Eu não posso. Por que não escolher outro? Ele diz, eu escolhi você. Aleluia. Eu chamei você pelo nome. E eu estou dizendo que você vai até o fim. Que você vai continuar assim. Porque eu sou a sua força. Sou eu que te coloquei. Sou eu que tenho te usado. Sou eu que vou continuar usando. Sou eu que levanto e vou continuar levantando. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E ele toca no esquife e diz para o jovem, palavras, muitas bíblias de jovem, no meu diz também. A ti te digo, levanta-te. Uma só palavra, uma ordenança do Senhor. Ele te ordena hoje a se levantar, aleluia, a se colocar de pé, porque Ele quer trabalhar, Ele quer te usar. Ele não quer que você fique aí chorando no canto, querendo desistir daquilo que Ele te chamou para fazer, não. Ele, o Senhor diz, a igreja se coloca de pé. Aleluia. Se coloca de pé, porque quando você se colocar de pé, vou eu trabalhar. Vou eu fazer aquilo que eu te prometi que ia fazer. Vou eu fazer aquilo que você tem me pedido. Mas se coloca de pé, igreja. O Senhor quer a igreja de pé. E no mesmo instante que ele disse para o menino, levanta-te, se coloca de pé, o menino sentou, começou a falar. E ali todos começaram a olhar, como assim? Quem é esse homem? O que ele fez? Esse é o homem dos milagres. É o mesmo que fez milagre naquela época, ele faz agora. Ele toca, ele cura, ele liberta, ele transforma. Só basta a gente acreditar e se pôr de pé, igreja. Aleluia. O Senhor, ele falava comigo da compaixão. Muitas vezes a gente procura compaixão no lugar errado. Corremos para um irmão, para um vizinho, para um parente, querendo que aquele ser tenha compaixão da gente.
Mas ele diz, quem tem compaixão sou eu. E quando ele tem compaixão, ele age. E não fica naquilo que estava. E a compaixão do Senhor, ela dura, é eterna. Para de ir lá contar para alguém o que você está sentindo. Para de ir lá contar para alguém o que você está passando. Conta só para o Senhor. Ai, missionária, mas eu não tenho palavra. Chora no pé do Senhor. Diz o louvor, quem chora para Deus tem resposta. Então fecha a porta do seu quarto. Ora em secreto, não consegue falar. Chora sim para o Pai, que Ele está ouvindo. Ele está transformando cada lágrima. E Ele vai transformar em alegria. Ele vai devolver muito mais do que você imagina. Aleluia. E ali o Senhor entregou ele para sua mãe. Creio eu, com a felicidade que ela ficou, né, de ter o seu filho de volta. A esperança havia se perdido para ela. Para ela não tinha mais jeito, né? E ali o Senhor, Ele devolveu aquela esperança, a vida para ela. Porque Ele devolveu a vida para o filho, mas Ele devolveu a vida para ela. Porque ela viu a saída. Ela viu um Deus que fazia. Alguém que podia mudar aquela história e mudou. E não é diferente nos nossos dias. O Senhor, Ele devolve a esperança para a gente quando a gente acha que não tem mais. A gente sabe, igreja, que servir o Senhor não é fácil. Muitas vezes a gente se encontra assim, trancado num quarto, mas não é orando não, é querendo parar, é pedindo para o Pai, falando, Pai, para mim já deu até aqui, eu não vou mais, eu não quero mais. Mas Ele fala, quem quer sou eu, quem faz sou eu, então continua. Sou eu que vou te levantar, sou eu que vou te usar, sou eu que vou trabalhar lá, sou eu que vou mudar a situação. Então para de querer desistir daquilo que o Senhor te entregou, continue. E se essa mãe não tivesse dado ouvido, não tivesse parado, tivesse falado, não, tira esse homem daí, vamos continuar, Jesus poderia fazer o menino voltar? Sim, porque Ele é Deus. Mas e se Ele fosse a gente, né? Se Ele falasse assim, ela não quer. Tá vendo? Se você não quer, eu não vou fazer. Mas não. A glória de Deus, Ele não é assim. Quantas vezes a gente quer parar e Ele não permite. Quantas vezes a gente quer desistir e Ele não permite. Sabe por quê? Porque Ele tem misericórdia, porque Ele tem amor, porque Ele ama tanto a cada um de vocês, que Ele está aqui essa noite para dizer, vai parar não. Vai desistir não. Só estou te levantando. Estou te dando a força que você precisa. Estou entrando no impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Ele não é o Deus que faz uma coisinha, Ele é o Deus que ressuscita. Ressuscitou a Lázaro. Depois de 4 dias, ninguém mais via como. Não tinha mais jeito, Lázaro já estava lá, a pedra já estava fechada. Mas Jesus, com uma frase, disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Jesus está falando para você essa noite. Sai para fora dessa caverna. Sai para fora deste quarto. Deixa eu fazer. Deixa eu te mostrar aquilo que os seus olhos ainda não viram. Deixa eu mostrar para você o que eu vou fazer. Somente, igreja, deixa o Senhor agir. Aleluia. Aleluia, amém. E todos ficaram ali maravilhados, né? Com aquilo que o Senhor fez ali para aquela mãe. Porque o Senhor é tão maravilhoso que ela não precisava falar. Ele já entendia a dor dela. Já entendia ali o que ela estava sentindo. E o Senhor, Ele entende o que eu e você tem passado. Ele entende quando nós derramamos uma lágrima. Ele sabe o motivo. Muitas das vezes nós não temos força. Não temos força, mas às vezes nem para orar em pensamento. De tanto que a nossa dor está grande. Mas Ele entende a cada lágrima que você derrama. E ali, através daquele choro daquela viúva, Ele foi lá e devolveu o filho para ela. Então, através do seu choro, você chorando para o Senhor Ele vai trabalhar. O Senhor Ele vai agir. Ele vai fazer. Então, continua, igreja, crendo que o Deus de lá é o mesmo de hoje. Ele não mudou e não vai mudar. Se Ele ressuscitou um jovem, que para a mãe, todos ali já estava morto, não tinha vida, literalmente. O que Ele pode fazer na minha e na tua vida? O que Ele pode fazer nessa situação que para você não tem solução? Para o homem não tem solução. Talvez o homem olhe para nós e não veja nada, mas ele não tem que ver mesmo não. Porque quem vê é Deus. Deus vê o coração, Deus vê o íntimo de cada um. Às vezes a gente está aqui sorrindo, a gente está aqui glorificando,
cada um de nós, amém? O Senhor, Ele dizia para mim, filha, eu ainda ressuscito os sonhos. Então, igreja, não para de sonhar, continua sonhando e acreditando que os sonhos de Deus é maior do que os sonhos que eu e você sonhamos. Continua tendo a fé. Aqui, creio que ela, de alguma maneira, ela pedia, né, para que o filho dela voltasse. Só que, por estar morto, não tinha como, né? Como ia passar na cabeça dela? Não, alguém vai vir aqui e vai levantar. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso que ele sabe de tudo. Ele sabia que naquele dia havia aquele tempo. Sabia que havia uma mãe chorando. Para você ver o quanto é importante a lágrima do crente. Como Deus, Ele recolhe cada lágrima nossa. E no tempo dele, igreja, Ele vem e age. Porque não é no seu tempo. Ah, mas eu estou chorando há tanto tempo. Continua. Mas crendo, com fé, que o Senhor vai fazer. Que o Senhor está ali ouvindo as suas orações. Não tem palavras, chora porque Ele ouve o Espírito Santo. Ele vai lá e leva para o Senhor. O que eu e você não conseguimos muitas das vezes passar para Deus. Ele já sabe, mas a gente precisa abrir o coração. Não deixa que essa tristeza, a prova ou a luta feche o seu coração para o Senhor. Não ache, mas eu estou chorando, eu sou fraco. Não. Continua chorando para o Senhor. Ele está ouvindo cada choro. Ele está ouvindo cada clamor. Deus usou a missionária semana passada para falar que nós temos que clamar. Então clame, igreja, chorando da sua maneira, mas continua. O Pai, Ele ainda é o mesmo. Se Ele ressuscitou, se Ele curou, se Ele levantou, Ele não vai fazer agora. Ele vai, igreja. O Senhor, Ele me levou em Mateus 5. Isso aí. 5:4. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ali aquela viúva, ela estava chorando. E Jesus chegou e consolou ela. Jesus está consolando vidas nessa noite. Jesus está consolando a cada um. Porque Ele chegou. E quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Aleluia. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele está chegando. Chegando não, Ele já chegou na situação. Que Ele vai sim fazer você sorrir. Essas lágrimas que você tem chorado, as de tristeza, que tem feito você ficar ali recuado, vai se transformar em alegria. Porque Ele é o Deus que transforma o choro em alegria. Amém, igreja? Amém. Às vezes tudo parece que não tem solução. E a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê a saída. Mas Jesus, Ele é a saída. Foi dito hoje que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele tem resposta para cada um. Você veio buscar a sua resposta, você vai sair daqui com uma resposta. O Senhor está colocando na sua mão a resposta, a solução, a estratégia. Ele está limpando corações, está tirando aquela pedra que tem impedido você de caminhar, de enxergar aquilo que Ele quer que você veja, igreja. Então só creia. Isaías 49, põe para mim, por favor. Se eu procurar, toma tempo. Só para dizer. 49, 15 e 16. Eu estava ali sentada e o Senhor colocou no meu coração. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. O Senhor diz nessa noite, pode todos te esquecerem. Pode todos darem as costas para você. Podem todos nem te enxergar. Mas o Senhor, Ele não esquece de nenhum. O Senhor, Ele lembra de cada um. Ele chama você pelo nome. Não liga não. Mas não lembra de mim, missionária. Minha família deu as costas. Minha mãe deu as costas. Meu pai deu as costas. Meu marido, meu filho. Ei, o Senhor não te deu as costas. O Senhor está aqui, está te dizendo que Ele é contigo. Ele é contigo, igreja. Não importa o que o homem faça. Não importa se o homem te humilha.
Vamos falar de Agar, Gênesis 22. De Agar não, do choro, né? Porque o Senhor me levou no choro, exatamente. Deixa eu ler com a Ana aqui na frente. 22, 17, Aninha. Glória a Deus, Jesus está aqui, igreja. Aleluia. Que deveras te abençoarei e grande serão. Não. É do choro de Agar. Do choro do filho, né? Porque foi Ismael que chorou. Mas é 22, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus está aqui, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É 21 aninhos, 17, desculpa. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço deste lugar onde está. Aqui Deus ouviu o choro do menino. Vocês conseguem ver? Na viúva de Naim, Jesus se compadeceu do choro da mãe. E aqui ele ouviu o choro do menino. Então, Jesus, ele ouve o choro, dependente da situação. Ele ouviu e disse o quê? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço deste lugar. O Senhor, ele tem ouvido o seu choro naquele lugar. O Senhor tem ouvido o seu clamor, o seu gemido. E ele vai entrar e vai fazer. Ele está entrando nessa noite fazendo. O Senhor me falava para mim: filha, vai ser noite de milagre.